Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Projeto de Vida. Projeto de Vida aqui, na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. A Rádio Comunicadora Iguaçu. Nós estamos aqui nessa tríplice fronteira, diretamente de Foz, né, para o Brasil, para o mundo, né? Nós trabalhamos aqui nas ondas da AM 1320 ou também pelo Facebook, pelo justamente a internet, também pelo Facebook da RCI. Então, tanto pela Apex quanto pela RCI, a gente consegue nos comunicar-vos, né, ou seja, interagir aqui pelas ondas da internet. Também, se você quiser ter acesso aos programas anteriores, é só acessar lá, tanto na RCI quanto acessar no nosso Facebook. Você vai ter acesso à programação, a diversos programas com diversos temas. Tá? Bom, é muito importante você saber, né, o que nós estamos fazendo aqui. Nós procuramos estudar o projeto de vida. Tem uma instituição que dá apoio a esse programa, que é a APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. A APEX ela faz parte de um conjunto de instituições que participa da conscienciologia. Conscienciologia também a gente pode falar o seguinte, é uma ciência, né? Não é um grupo de pessoas, é uma ciência. A comunidade conscienciológica é uma coisa que está crescendo, ela é nova, né? Porque a conscienciologia como um todo, ela surgiu através de uma proposta do professor Valdo, que lá primeiro começou, né, com o lançamento de um livro chamado Projeciologia. Essa Projeciologia foi lá em 86, que ele lançou um livro técnico estudando a multidimensionalidade, diversos fenômenos. Tanto que o nome do livro era Panorama das Experiências para Fora do Corpo Humano. E através desse livro, desse panorama, o professor Valdo, ele descorre um pouco de diversos fenômenos que a parapsicologia estudou há muito tempo, e ele dá um embasamento técnico e científico e lança a projeciologia. O que é a projeciologia? A projeciologia é uma ciência que estuda a saída fora do corpo humano com lucidez. Você fala, poxa, que diferente, que esquisito, mas já escutei falar. Por quê? Porque muitas pessoas conhecem por outros nomes. Por exemplo, experiência da quase morte, né, uma pessoa que está naquele momento, né, que limítrofe, né, numa situação bem periclitante, seja porque passou por um acidente, seja porque estava lá no processo cirúrgico, e aí muitas vezes ela tem a percepção de estar fora do corpo humano. Aí tem algumas pesquisas que vão falar que não, é tudo do cérebro, nada acontece, mas através de fatos já foram comprovadas coisas curiosas. Por exemplo, como que um paciente que está num hospital, ele acaba relatando que tem um par de sapatos, curiosamente, no telhado, né, do prédio onde que ele está, e aí de repente vão descobrir lá na manutenção que tem um par de sapatos. Como que pode ser? Se fosse uma imaginação, se fosse uma coisa só do cérebro, não teriam essas evidências que fossem deixar ali uma pulga atrás da orelha. Outro aspecto é que durante os atos cirúrgicos, né, procedimentos cirúrgicos em que o paciente está entubado, ele está com os olhos vedados, muitas vezes tem até um esparadrapo, né, protegendo os olhos para ele não acordar durante a cirurgia. Ele está sedado, tem lá uma pessoa anestesista que está cuidando para que ele não acorde, né, dentro do processo operatório, ou seja, não tem como ele escutar, não tem como ele ver os sentidos, o cérebro ele está adormecido, e ele narra que viu a operação, que ele olhou do ponto de vista superior àquele ambiente, ele narra o procedimento cirúrgico, sendo que ele não conhece sobre cirurgia, e acaba inclusive falando às vezes aspectos das conversas que foram acontecendo durante ali aquele evento, aquele ato cirúrgico. E aí ele relata, fala assim, até para o enfermeiro, olha, enfermeiro, obrigado porque você confiou, né? Você achou que eu ia voltar. Voltei, né? E eu agradeço por você ter insistido, tentado me reanimar, e assim vai. Então tem esses casos, né?
Só que o que acontece? Apesar desse processo fenomênico, a conscienciologia, ele saiu primeiro desse processo do fenômeno da projeção, que mostra que nós somos muito mais do que esse corpo de carne e ossos, vivemos em múltiplas dimensões, quer dizer que temos outros corpos, além desse corpo físico biológico, temos um corpo energético, que tem a ver com os diversos chakras. Esse corpo energético ele tem a ver com o doin, o shiatsu, a acupuntura. Tem o corpo emocional propriamente dito, que é o corpo das emoções, e que lá os egípcios já estudavam sobre o Ra, né, ou o Ka, e basicamente através então da saída fora do corpo eles identificavam um outro veículo. Por isso que até os egípcios tinham essa visão da vida após a morte, eles visualizavam essa condição, visualizavam essa vida além da matéria. E não só os egípcios, mas tem diversas outras culturas que falam sobre esse assunto. E a gente analisa, por exemplo, a questão do corpo mental, que seria um quarto corpo que a gente acaba estudando, que está relacionado muito ao nirvana, ao samadhi, essas experiências transcendentes, na experiência da cosmoconsciência. É só você buscar na internet e falar assim, o que é nirvana, o que é samadhi, você vai verificar que é uma experiência transcendente, onde o indivíduo ele tem uma percepção que ele entende o cosmos, o universo, ou seja, há uma expansão da consciência. Então, com tudo isso, a gente percebe que é muito difícil, é muito complicado a pessoa ela admitir que nada disso faça sentido, quando na verdade tudo mostra que de fato a vida material ela é passageira, ela é temporária, então nós temos uma missão, nós temos objetivos, nós temos coisas a fazer aqui na Terra para nessa vida que ela é muito curta, né? Ou seja, a vida humana, ela é muito curta porque o nosso corpo ele perece, ele vai estragar, ele vai pifar, né? Vai deixar de existir, mas a sua personalidade, quem é você, não vai deixar de existir. Então, através disso, a gente percebe que somos inassassináveis, nós não morremos. Quem morre, quem descarta, é um corpo veículo mais rústico que é o corpo biológico. Mas isso tudo a gente começa a estudar e dá mais importância para a vida humana do ponto de vista de qual é o sentido dessa vida, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, de onde que eu vim, qual que é o grande objetivo da minha existência. Então, através dessas reflexões, a gente começa a entrar no nosso programa, Projeto de Vida, porque a gente admite que é possível sim você ter planejado essa vida antes de nascer. Então, você tem objetivos, você tem metas que analisou e planejou antes de nascer, muitas vezes. Então, através dessas reflexões, a gente fala e traz aqui pessoas para debater sobre esses assuntos, para a gente colocar assim reflexão no nosso dia a dia perante essa verdade relativa de ponto. A gente não trabalha com verdades absolutas, nós não trabalhamos com dogmas porque a gente usa uma base científica e dentro dessa base científica a gente tem então essas verdades, mas que elas são relativas de ponta. Tá interessado? Tá curioso? Então vamos lá. A gente começa a nossa primeira parte do programa trazendo a professora Isolete, que ela traz no primeiro bloco ainda uma informação, uma dica sobre autogestão. Vamos a essa dica e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvinte, assinante de nossos canais. Seja bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou a Maria Isolete e o tema de hoje é persistência. Essa palavra vem do latim persistere e significa continuar com firmeza. No dicionário, você vai encontrar como sinônimo de persistência as palavras empenho, constância, tenacidade e perseverança. Seguir em frente, sem desistir dos seus objetivos, sem se abalar com as críticas negativas ou sem ficar paralisado diante dos contrafluxos, é agir com persistência. Persistência é também uma soft skill bastante valorizada no ambiente empresarial. Um profissional persistente não desiste diante do primeiro não e nem perde a motivação por isso. Pelo contrário, vai aprofundar a reflexão e identificar formas de melhorar as suas ideias, os seus projetos e focar ainda mais em obter os resultados desejados.
Perceba que persistência é diferente de insistência. A insistência é manter a mesma atitude, repetir a mesma ação e geralmente está relacionada com teimosia. Na insistência, a pessoa usa a mesma estratégia e fica repetindo e repetindo da mesma forma para atingir o objetivo. Muitas vezes se torna até inconveniente, ela fica forçando uma situação. Na persistência, a pessoa considera rever sua estratégia, modificar as ações, se adaptar para alcançar o objetivo final. Entendo que uma grande diferença é a flexibilidade. Na persistência, a pessoa tem uma mente mais aberta para buscar alternativas que viabilizem os seus objetivos. E isso é fundamental quando falamos de autogestão existencial. Persistência é um importante traço-força para obter êxito no atingimento de objetivos e metas nas diferentes áreas da vida, seja na área profissional, financeira, saúde, nos relacionamentos e tantas outras áreas. Vivemos em um ambiente dinâmico, com forte apelo ao imediatismo, onde a mudança é constante. A economia muda, os relacionamentos mudam e você também muda. Certamente, você de hoje é diferente de você há 2 ou 3 anos atrás. Por outro lado, o nosso objetivo maior, que é o cumprimento da nossa programação existencial, ou PROEX, é mais constante porque se trata do objetivo de uma vida inteira. Programação existencial são as ações que planejamos executar durante essa existência humana. Por isso que é de longo prazo, é mais amplo. Nesse contexto, a persistência pode ser um grande diferencial para quem deseja executar plenamente o que foi programado, planejado. E para isso, basta manter-se focado na PROEX, ajustando as estratégias e as ações conforme as necessidades. E você, ouvinte, se fosse dar uma nota de 0 a 10 para o seu grau de persistência, qual seria a sua nota? O que você poderia fazer para aumentar a sua persistência? Desejo ótimas reflexões. Quem perdeu os episódios anteriores é só digitar Momento Autogestão no seu tocador de música preferido ou acessar no site proexologia.com. Até breve. Você ouviu Momento Autogestão. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês são persistentes? Essa é uma questão muito importante, né? Ou seja, invista, não desista do grande empreendimento, né? Daquilo que é importante, daquilo que brilha seus olhos, que você vê que faz parte dos objetivos da sua existência. Você não vai desistir na primeira porta fechada, você vai levantar a cabeça e vai ir em frente. Então é assim que a gente tem que buscar. Começamos muito bem, né, as reflexões hoje. Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos aqui falando com a Nara Soares, a Nara Rocha Soares. Ela vai trabalhar um tema conosco, né, com todos vocês, sobre a questão da programação existencial do projeto de vida relacionado ao voluntariado internacional. Tá interessado? A gente já volta rapidinho. E voltamos novamente. Para você que está sintonizando agora, meu nome é André Chataloff. Estamos aqui no programa Projeto de Vida aqui na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. E como de praxe, nós trazemos uma entrevistada ou entrevistado aqui no segundo bloco. E hoje nós falaremos com a Nara Rosane da Rocha Soares. Tudo bem, Nara? Como que está? Oi, tudo bom, André? Prazer estar aqui com vocês. Tudo jóia. O prazer é nosso, seja muito bem-vinda. Né? Como é o de praxe, a gente vai te apresentar
E aí vamos começar, né, o nosso bate-papo. Então, a Nara Rocha Soares, ela é formada em Ciências Econômicas, especialista em Administração e Marketing pela Urcamp de Alegrete. E natural de Alegrete, Rio Grande do Sul, reside em Chajarí, Entre Rios, na Argentina, e conheceu Consologia lá para o ano 2000, ou seja, faz bastante tempo, 23 anos. Né? É voluntária, né, desde 2011. Hoje ela está voluntariando em duas instituições, né, que são o IIPC, que foi aquela instituição que o professor Valdo lançou quando fundamentou a Projeciologia, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, justamente na área internacional, e a AIESIC, que é uma instituição focada para a expansão, a internacionalização da Conscienciologia. E ela está, então, em ambas essas instituições desde 2021, e com isso a gente pode admitir, sim, que ela é voluntária, e, enfim, pesquisadora, né, tal, e vai trabalhando aqui conosco. Um tema que ela trouxe, que ela sugeriu, é falar do viés da programação existencial do projeto de vida do voluntariado internacional. Então seja muito bem-vinda, Nara. Então a primeira pergunta que a gente sempre olha, né, quando o tema ele é bem instigante, como traz o seu, é por que você quis falar justamente sobre esse viés da programação existencial do ponto de vista do voluntariado internacional. Então, né, André, a questão é como foi que isso me deu um up novamente no voluntariado, né? Então, isso foi super importante na minha trajetória, porque eu fico numa cidade que eu estou a 500 quilômetros de Buenos Aires e a 850 quilômetros de Foz. Então, a dificuldade que eu tinha de desenvolver, né? E a programação existencial, tu sabe que é uma coisa muito importante, que a gente vem aqui com esse objetivo, e se a gente fica muito isolado, fica difícil, de tu poder desenvolver tudo isso, né. Então, nas reuniões, em Buenos Aires, eu era um telefone que ficava em cima da mesa e essa, era a minha participação que eu conseguia fazer. Ou quando eu tinha oportunidade de estar presente, ou cursos, mas me dificultava muito a questão, da distância. Então, eu encontrei um percurso, né, uma direção diferente, que foi o online. Quando chegou a questão, que por um lado foi muito triste, a questão da pandemia, né, mas também trouxe junto a era online. E eu, através do online, eu consegui, voltar, ativamente para a minha colaboração, né, à distância. Então eu pude, chegar de volta e renovar esse vínculo consciencial, trabalhar de uma forma mais ativa, e eu acho isso super importante, né, que as pessoas, que estão longe, que estão, na mesma situação que eu, saibam dessa oportunidade, que elas podem desenvolver, o voluntariado online. Muito bom. Agora, Nara, me explica uma coisa. Então você começou as suas pesquisas na Consologia e tudo, aonde? Foi em próprio Buenos Aires? Sim, sim, foi em Buenos Aires. Eu Ok. comecei no ano 2000, né, a professora foi a Liliana Terré, né, conhecida do grupo, a Cristina Vicentim, que também já está aqui, e a Ana Paula Lages, que na época eram as pessoas que estavam lá na instituição. Só que nessa época eu não podia voluntariar se não fosse de forma presencial. Então Sim. eu tive que aguardar até o ano 2011, quando o IPC Buenos Aires, que eu já colaborava com eles, né, me aceitou como voluntária. Mas ainda assim, era uma dificuldade, né, tu fica Sim. muito longe do grupo, né, como dizia o Valdo, quem vem para Foz se aquece mais fácil, né, porque tá todo mundo junto. Mas como eu não tinha essa possibilidade de sair,
ia fazendo o que podia. Então, eu fazia Sim. cursos, eventualmente eu estava indo para Foz, fazia cursos em Foz, ia a Buenos Aires quando tinha cursos, ou alguma participação. E aí, quando aconteceu o online, que foi uma transformação para Tirou a todas as... desculpa da turma não voluntariar, né? Isso, e isso foi uma oportunidade muito gratificante, porque veio num momento difícil, né? Um momento que a gente estava ali com a questão da pandemia, que a gente precisava ter a cabeça ocupada Sim. em algo muito Foi positivo. uma época muito difícil, né? A gente, poxa, ainda bem que Exato. passou, mas foi realmente nas nossas vidas um evento marcante, né? Assim, definitivamente. E eu acho que quem pôde, digamos, aproveitar para transformar numa oportunidade evolutiva, foi muito positivo quem pôde fazer isso, né? Uhum. E aí, quando o IPC se reorganizou, né? E tudo passou a ser uma única coisa, eu voltei a trabalhar com eles de uma outra maneira. Aquilo para mim foi um up, né? Foi uma coisa maravilhosa, né? Sim. Na minha vida. E aí, nesse momento, eu também reencontrei com a Virgínia Ruiz, né, que é da ISEC, e me convidou também para participar do trabalho que ela estava desenvolvendo com a tradução simultânea. Uhum. E aí, então, eu migrei, eu fui para o IPC Internacional, que hoje eu faço parte da sede, né, e sou companheira digamos, do meu antigo grupo, né? Que a gente tem, por exemplo, ano passado nós trabalhamos com a Mônica Gornick, que era a coordenadora do IPC em Buenos Aires, dentro do Internacional com as lives em espanhol. Ah, perfeito. E eu fazia o trabalho de monitora, né? Paralelamente, eu estava cursando, né, na Reaprendência, né? Estava cursando A docência. a docência conscienciológica. E agora E você já está completa, agora você é uma voluntária top. tô me esforçando, né? Tô me esforçando. E aí Muito eu bom. trabalho nessas duas frentes, entendeu? Junto com a Isaac, com a questão da tradução simultânea e com o IPC, com as lives em espanhol. E eu perguntaria para ti o seguinte: então, é verdade ou é mito que é possível voluntariar à distância? Não é muito possível, é super possível, né? Porque a energia, ela não tem fronteiras. Nós estamos aqui, estamos imersos nesse campo energético do grupo da comunicação, do grupo de vocês aí, né? E a energia está aqui comigo, está aí com vocês. Nós estamos inseridos no mesmo grupo. E a oportunidade evolutiva que a gente tem de poder desenvolver a nossa programação existencial parte da vontade, né? Então, quando a gente se disponibiliza para fazer assistência, as coisas acontecem, Elas acontecem, né? Eu só estou né? falando isso por quê? Porque tem muitas cabeça duras ainda que acham, não, tem que estar presencialmente, tem que estar poro a poro, chakra a chakra, né, tal. E eu discordo disso porque, por exemplo, hoje na Apex, muitos voluntários que seguram o piano mesmo, que cuidam do marketing, que cuidam do financeiro, que cuidam de diversas áreas estratégicas, eles estão fora de Foz. Nós temos coordenações, inclusive uma das coordenações do Internacional, ele está, porque as duas coordenações do Internacional estão fora de Foz. Então, a gente tem um que está na Alemanha e o outro colega está nos Estados Unidos. Então, aí você percebe que, sim, ou seja, é possível sim fazer bastante trabalho, bastante tarefa, mesmo sozinho, né, do ponto de vista parecendo que está sozinho, mas não está sozinho, né? Ou seja, o trabalho, essa inserção num mecanismo maior, que essa é a história do voluntário, né? O voluntariado é uma mini peça dentro do maxi Max. mecanismo, um mecanismo maior do que ela, em Uhum. que aquele papel de mini peça faz toda a diferença, né? Então a gente percebe que você que está aí longe e que tem a desculpa de que não tem o que fazer,
sai dessa. A pandemia ela deu um upgrade, né, do ponto de vista Exato. do que é voluntariado, né? Exatamente, exatamente. Eu sou muito agradecida pela questão online, né? Porque me aproximou de volta Agora, só para ao saber grupo. assim do ponto de vista numérico, vai, vamos chegar assim no onde dói. Uhum. Quantas horas você voluntaria durante a semana, por exemplo? Olha, muitas horas, dependendo da Mas em demanda média, que eu vai, tenho, dá uma métrica para o povo. tá? Por exemplo, né? Umas 5 horas. É umas 5 horas. Isso é Entendi. tranquilo. Tranquilo. Mas que Às pode chegar a vezes, 10, pode chegar a 20, né? exatamente. Porque veja bem, quando a gente tem as lives de espanhol, é 1 hora naquele momento ali, mas a gente durante a semana está trabalhando para que aquele evento aconteça, né? Lógico. Quando eu tenho trabalho com os tradutores simultâneos, parece que o trabalho acontece só na hora que chegam os tradutores ali, mas Nossa. não. Quando as pessoas mandam o material, veja bem, o Fórum da TENEPES eram 27 trabalhos que iam ser apresentados. Então, esse material chegou para mim 1 mês antes do fórum. 1 mês antes daquele trabalho é passado para um colega que vai fazer, através de uma ferramenta que se chama Matchcat, tradução do espanhol e do inglês, tá? Aí eu preciso dos revisores. Então, eu faço a primeira revisão do espanhol, mas a minha aptidão vai para o primeiro nível, digamos assim, eu faço uma primeira revisão. Mas eu preciso depois de um revisor apto na língua, né, que faça aquele detalhismo da gramática, né? Muito. Então, eu tenho que ter isso do inglês e do espanhol. Isso depois a gente transforma em PDF, deixa à disposição dos tradutores simultâneos para o dia da apresentação, para o dia do curso, né? Um evento, por exemplo, como o fórum, que foram 3 dias, né? Então, o material está lá à disposição para os alunos e para os tradutores. No dia, nós entramos mais cedo, que o curso, vamos supor, começa às 8, 7 horas a gente tem que estar lá. Se o curso começa às 9, 8 horas a gente está lá, né? Os Certo. tradutores, para ver o microfone, para entrar nas salas, né? A partir dali, eu tenho que escutá-los em espanhol e inglês, se está tudo correndo bem, se algum tradutor não caiu para outro ocupar o lugar, né? Tu fica dando os feedback para os tradutores, existe um grupo dentro do WhatsApp que a gente faz, constrói para isso, né? Agora, É, agora, tem. professora, eu queria saber, assim, dentro desse processo, né, mesmo estando distante, quais seriam as vantagens de voluntariar? Ah, Por que é importante isso para você? Você pode enumerar, por exemplo, o que isso afetou na sua vida, mas você não responda agora. Vamos para um tá rápido bom. intervalo comercial e no retorno estaremos com a Nara aqui respondendo isso para nós. Fique ligado. E voltamos aqui na nossa RCI, Rádio Comunicador Iguaçu, transmitindo, né, diretamente de Foz, mas conversando com a Nara, que vocês sabem que ela está no internacional, ela está na Argentina, né, numa cidade que é a 300 quilômetros, o que da aqui, quantos quilômetros você está de Foz, de Puerto Iguaçu? Mais ou menos uns 850, 840 por aí. Só 800 quilômetros de Puerto Iguaçu. Você sabe, gente, que Puerto Iguaçu é a cidade fronteira com Foz do Iguaçu. Então você está muito longe. Sem falar que você Estou falou que é longe. 500 quilômetros de Buenos Aires, você Sim. está então lá meio que no coração da Argentina. Coração, coração argentino. Sim, sim. Estou num lugar muito lindo que se chama Chajarí. Chajarí é província de Entre É perto Rios. de Córdoba, não? É mais perto do que. Não, não, Não? Córdoba está a 1.600 quilômetros. Gente, não, é que a gente, na verdade, essa que é uma coisa importante, que a gente sabe que a extensão territorial da Argentina ela é muito vasta, ela é um país muito grande. A gente pode, né, às vezes, não ter essa concepção,
mas quando você estuda, né, geografia argentina, você vê que é um país muito grande, né? Ou seja, ele tem dimensões razoáveis, né? Agora, então vamos entender lá. A gente já deixou uma pergunta no ar. É possível, ao seu ver, assim, tipo, ser impactado pelo voluntariado mesmo à distância? Você percebe que alguma coisa aconteceu com você? Você sente alguma coisa diferente nesse processo? Como que é a sua vida perante esse processo do voluntariado? Bom, a minha vida ficou muito, como é que eu vou te dizer? Se eu tenho que ser maravilhosa, eu vou estar sendo até clichê, né? Mas assim, ó, eu tive um upgrade, tu entendeu? Nesse período de, de 3 anos, daquilo que eu Ou não seja, na fiz. aceleração da pandemia, o efeito do Exato, acelerar. exato. Aquilo que eu não fiz, que eu não executei, eu estou tendo a oportunidade de desenvolver agora, né? Ou seja, você Então, nunca esteve tão perto, né, isso, quanto antes. exatamente, né? E aquilo que a gente falou, que a energia não tem fronteiras, né? Então, tu adquire habilidades, tu adquire conhecimento, o teu desenvolvimento do teu parapsiquismo, a tua autopesquisa, né? Tu vai compartilhando coisas com o grupo e tu vai aprendendo muita coisa, porque tu tem uma abertura para aquele novo. Aquela abertura que eu estava esperando, tu entendeu? Que eu estava aqui fazendo alguns trabalhos e tal, mas que não era suficiente. Que com o voluntariado à distância, isso modificou. Eu tenho oportunidade de participar. Tu pensa bem, cada vez que eu estou nas reuniões, eu estou vendo o que os meus colegas estão pensando de uma forma diferente. Eu não sou mais só aquela voz que escutava. Eu estou numa reunião aqui com vocês, com Zoom, que as pessoas se veem, conversam, né? E a gente praticamente não nota a diferença da questão, a não ser a Distância, questão né? técnica, né? Aham. Exatamente. Então, a questão da motivação, né? Do trabalho e do lazer, isso é uma coisa que fica muito intrínseca, porque tu tem a motivação para tu fazer alguma coisa, que tu sabe que aquilo é o trabalho que tu veio desenvolver, né? Tu te dedica, tu gosta daquilo que tu está fazendo, então é um lazer, né? E eu acho que isso ficou muito bom para mim, porque também chegou num período da minha vida que me facilita, que eu já estou pensando já mais para minha aposentadoria, né? Então eu já também vou trilhando um outro caminho do voluntariado para me desenvolver. Você já veio aqui em Foz? Muitas vezes, André. Ah, Eu excelente. tenho muita Você sabe familiaridade por que com eu isso. falo isso, Nara? Porque Aham. o que eu converso muito com o pessoal é que quando você vê um grande curso, né, por exemplo, nós tivemos esse ano um curso chamado Balanço Existencial. E nesse curso a gente fez no formato online, todo online. A tendência é o ano que vem já começar a ser presencial e, se der, a gente faça até essa interface, né, também transmitido online junto, né, fazer o híbrido que a gente chama. Isso, Mas o híbrido. que acontece? Até então, na programação nossa, ou até um ano atrás, a gente tinha um pouco de dúvida, porque o balanço existencial ele fica na época do carnaval. Nós tínhamos ainda um certo receio de fazer, se a economia estaria aberta, se as pessoas poderiam estar viajando, né? E você sabe que muitas vezes cursos assim, eles requerem planejamento. Então, de fato, a partir de agora, a gente está tendo, né, esse gás, esse alívio que a pandemia passou. Mas o que a gente fala muitas vezes é, quando você chega aqui em Foz e você vê um campus de pesquisa que tem uma mega biblioteca, você na verdade encontra além da biblioteca outras tecas, quer dizer, outras coleções além de livros. E a gente, quando começa a identificar isso, você fala, poxa, toda essa realidade, por exemplo, do CAEC, né, que é o campus em que, no caso, a PECs, né, essa instituição ela está inserida, ela basicamente ela está num campus grande, bonito, né, do lado de um hotel, e a gente observa que tudo isso foi feito com o voluntariado, quer dizer, as pessoas elas não receberam para fazer isso acontecer. É lógico que os eventos, as atividades geraram dinheiro e aí você pagou ali a construção de um laboratório, você pagou a construção
da biblioteca, você pagou a construção dos ambientes, mas o processo em si foram por pessoas justamente ligadas ao voluntariado. Então, aquilo que você está falando, o voluntariado ele transforma vidas, ele transforma ambientes, ele ilumina a nossa existência, né? Então, o que você está falando, essa sensação de integralidade, de, na verdade, estar dentro de um grupo maior, ele é impagável, não é isso? Isso, ele é impactante porque tu tem um reconhecimento, primeiro grupal, das pessoas que tu reconhece, né, dentro do trabalho, aquilo que tu está desenvolvendo, tu tem uma recuperação de cons, né, das memórias que tu Unidade de traz, lucidez de quem você é, de outras exatamente, vidas, né? de outras Uma vidas e compreensão do curso maior. intermissivo, né, que nós estávamos fazendo no extrafísico, né? Quem teve a oportunidade de fazer um curso lá para um aprimoramento, para tu saber o que tu poderia desenvolver aqui, quais são as tuas aptidões, como aproveitar melhor essas aptidões, né? Então eu acho que o voluntariado é uma coisa sensacional, porque te reeduca, né? Tu aprende a rever coisas que tu precisa, traços que tu precisa reciclar. Olha, para mim foi. E está Tu tá sendo muito sentindo, né? importante. Tu tá sentindo que realmente é aquilo que eu estou colocando, né? Eu Aham. estive trabalhando no balanço junto com os tradutores, né? Você esteve nos bastidores, né? Nos bastidores, exatamente. E o curso acontece, né? As pessoas, é uma oportunidade evolutiva. Tu imagina as pessoas de fora que puderam participar. Às vezes a gente se preocupa com o número de pessoas de fora, né, André? Mas não é Tem que olhar a qualidade, né? isso, tu entende? Eu estava até conversando antes um pouquinho também com a Ana sobre isso, porque às vezes a gente pensa, é uma pessoa, é duas pessoas, mas o que representa essa pessoa? Representa um trabalho, né? Representa uma assistência específica, né? Então, E às vezes um grupo inteiro, representa um grupo inteiro às vezes, né? sim. Então tudo isso a gente vai aprendendo, e tudo isso eu tenho aprendido dentro do voluntariado online, né? É, outros cursos que eu tive oportunidade de participar. Então, tu vê a importância que é, por exemplo, a tradução simultânea para aquela pessoa que está com dificuldade do idioma. Eu tenho uma casuística de um curso que, há pouco tempo, que a pessoa falava de alemão para o inglês, né? E, e casualmente a tradutora que estava ali comigo falava alemão. E quando ela sentiu a dificuldade dela se manifestar, fazendo, digamos, ela traduzia para o alemão, né, a pessoa que dava a exposição, disse para ela: olha, você fique à vontade e você pode falar em alemão, que eu vou traduzir o que você está falando aqui para as pessoas entenderem em inglês. Aquilo mudou, aquilo mudou para a pessoa. Tu Uhum. entendeu? Aquele campo foi uma assistência que tu via que é aquilo que a gente sente, que não é uma pessoa, é um grupo inteiro que precisava ser assistido. Então, isso é muito importante. E eu acho que o trabalho do internacional e do voluntariado internacional é exatamente esse, né? De ir abrindo essas fronteiras, abrindo esse caminho para as pessoas chegarem. Agora, eu queria que você falasse assim, por exemplo, né? Você está falando, inclusive, do voluntariado à distância, né? Porque Uhum. tem também o voluntariado, né? Dentro do tema que você está trazendo, o voluntariado internacional, por exemplo, que você fazia lá em Buenos Aires, né? Aham. E a gente percebe o seguinte: como que você sentia quando estava lá na unidade? Você chegou a voluntariar Sim, presencialmente lá? sim. Não, e eu gostava. Inclusive, eu trouxe cursos. Vieram os professores darem curso aqui em Chacari, né? Eu gosto demais. Eu acho que voluntariar
Se eu tiver a oportunidade de estar dentro de uma sede, se eu tiver... Imagina aí em Foz, como tu mesmo estava colocando, tudo que foi feito, os laboratórios, a holoteca, todo esse arsenal de coisas que tem para oferecer para as pessoas, né? Eu acho que tu tem mais motivação ainda para o trabalho, né? Mas o que eu estou te colocando aqui é que, como eu não posso estar, eu estou fazendo o meu melhor, Sim, né? Dentro daquilo que eu posso fazer. Tu imagina, há pouco tempo atrás, 5 anos atrás, eu não tinha essa oportunidade que eu estou tendo. Eu não, tu pensa bem, nesses 3 anos, eu cursei um ano de docência, em que eu ia uma vez a Foz, né? E, uma vez a cada 2 meses, e depois no final era todos os meses, né? Mas nunca deixei de estar perto ou aí, mas eu quero te dizer que o meu trabalho online como voluntária cresceu muito, e eu sou muito agradecida. Eu acho que é uma coisa para ser repensada, mas eu acho que não tem mais como desvincular o híbrido. sim. Ou seja, com certeza a gente tem que estar atendendo o público presencial e o público à distância, porque, Exato, na verdade, todos eles compõem o público, né? Ou seja, não tem todo mais mundo. como não atender à distância, não é? Ou seja, porque Exato. às vezes a gente estava naquele processo tranquilo, né? Tipo, olha, eu estou aqui só no presencial. Não, a gente tem que dar valor aos dois aspectos. Aos Agora, dois. eu queria que você falasse, dentro do ponto de vista do voluntariado, como que você vê, né, essa questão do desenvolvimento do teu voluntariado em contrapartida de um trabalho qualquer, de um trabalho profissional remunerado das suas atividades, né, e como você vê o crescimento seu, né, do ponto de vista até evolutivo. Mas você não responder isso agora, nós vamos rapidamente para o intervalo e nós já voltamos. E estamos aqui novamente com a professora Nara, né? A professora Nara Soares, para quem não acompanhou lá desde o início, ela vive na Argentina, ela vive numa cidade que é Chajarí, ela fica numa região chamada Entre Rios, na Argentina. Só para você ter uma ideia, ela está a 800 quilômetros da onde eu estou aqui, que é Foz do Iguaçu, e tem uma cidade que é aqui bem, né, companheira nossa, que é Puerto Iguaçu. E Porto Iguaçu, então, o brasileiro adora de visitar Porto Iguaçu, porque vai comer as comidas argentinas, tem toda uma cultura diferente. Então, você vê, na verdade, quem está na Tríplice Fronteira visita as cidades, a gente sabe que não é o padrão de uma cidade cosmopolita, né, porque é uma cidade de fronteira, a gente tem que analisar isso também. Né, e outra, na região de Misiones, então, Misiones, ela é uma área, inclusive historicamente, eu não sei se você já viu que, tipo, historicamente essa região de Misiones era do Paraguai, né? Ou seja, que através da guerra, né, que teve aqui Uruguai, Paraguai e Argentina, essa região de Misiones acabou sendo cedida à Argentina. Então, no início não era da Argentina. E por mais assim curioso é que essa parte de Foz do Iguaçu, né, onde que nós estamos, lá para trás era da Argentina. Então, olha só o paradoxo, né? Onde eu estou hoje, um dia atrás era Argentina. E aí é lógico que, né, com os bandeirantes que foram invadindo e quando o Brasil, né, teve o mesmo reino, né, ou seja, aquela dos Filipes, e que tanto os espanhóis quanto os portugueses tinham o mesmo rei, então aí foi se invadindo, né? Os bandeirantes entraram por essa área e aí onde nós estamos aqui em Foz do Iguaçu, isso tem a ver com os bandeirantes, tem a ver com esse processo, né? Ou seja, de entrando nessas áreas que anteriormente eram
da Argentina, ou seja, da província argentina, né, que era comandada pelo processo espanhol. Então, para você ver, né, Nara, que é bem complexo quando a gente estuda geopolítica, né? Agora, aí você fala o seguinte, até a gente brinca que quando, aqui no Foz, né, quando a pessoa fala, hoje eu fui na Argentina, porque é possível a gente estar em 3 países, às vezes no mesmo dia, né? E É então um até o privilégio, pessoal, né? a gente fala assim, então não vale falar aqui na Argentina, mas é isso que eu falo pro povo, olha, a Argentina é muito maior, ele tem muito mais informação, muita cultura e tem a sua especificidade, né? Tão assim, diferenciada, né? Que vale a pena de entender que a Argentina é muito grande, ela é realmente, e outra, é um braço forte, né? Do Brasil com certeza, isso não há dúvida alguma. E a gente percebe, né, que a gente jogou uma pergunta no ar, é que você está como voluntária, e é muito importante as pessoas saberem as oportunidades que se tem no voluntariado. Por quê, né, Nara? A gente fala o seguinte, a pessoa fala, não, mas eu não tenho oportunidade de desenvolver meus skills, né, as minhas competências, as minhas capacidades, né? E a gente percebe que muitas vezes, né, não sei aí como que você vê, quais são os ganhos do voluntariado como um todo, perante um trabalho normal? Para tu ter noção, uma coisa, bom, eu nunca pensei assim em me aposentar, né? Eu trabalho como contadora, junto com meu marido, né? Trabalho como contadora. Mas como eu não sou aqui dentro da Argentina reconhecida com o título de contadora, então eu tenho um outro contador que é o que assina os papéis, né? Mas digamos que eu faço um trabalho de uma secretária, né? Executiva, porque lançava tudo, era eu que fazia tudo. Mas foi tão importante toda essa questão do voluntariado e todo esse crescimento que eu tive nesse período, que realmente eu estou acelerando esse processo da minha aposentadoria. Porque como é que eu vou te dizer, a gratidão que eu tenho pelo trabalho, de, do que eu aprendo, da maneira como eu reciclo, né? Porque eu acho que o mais importante de tudo isso é a reciclagem, né? Ou Daqueles seja, traços que a o que gente você está precisa falando é fazer. que o voluntariado não é enxugar gelo, quanto muita gente acha, né? Que fala assim, não, eu tô aqui voluntariando, tá só enxugando gelo ali, ó, tá tirando pó, tá varrendo ali. Não, voluntariado muitas Não, vezes vamos dizer assim, um trabalho muito puxado, né? é um trabalho bem puxado, né? Isso aí que eu tô te falando. Olha só a questão da reciclagem, da reeducação dos traços, né? De tu aprender a não desperdiçar as oportunidades evolutivas, não perder mais o contato com o grupo, né? Eu acho que o meu maior medo é perder o grupo. Não quero perder o grupo. Não sei quantas vidas perdi. Então eu não quero mais passar por esse processo. Ou seja, essa sensação que você tem de utilidade, né? Ou seja, de estar fazendo algo que você te motiva, você acorda de dia, na semana, você fala, olha, eu tenho aqueles objetivos, eu tenho aquelas metas a serem cumpridas. Aquilo de alguma maneira te dá vida, te dá gás, te preenche, né? Não te deixa ociosa. Né? Então, Exato. basicamente é isso que está dizendo, né? E eu acho que todos os projetos, né, de uma forma geral, os projetos, é, a gente pensa muito na finalização de um projeto, mas na realidade o gás, aquilo que a gente aprende, aquilo que é aquela motivação que a gente tem do início do desenvolvimento do trabalho durante todo o percurso. Depois tudo bem, tu vai ter lá a finalização, mas o que realmente vale a pena é esse caminhar, né? É esse desenvolvimento. Eu acho que todos os trabalhos, quando a gente pega qualquer projeto, a gente se doa, né, naquele projeto, tu coloca a tua energia, tu vai desenvolvendo os teus traços, o que precisa melhorar, o que tem que ser revisto. Então,
eu acho que todos os projetos são assim, né? Então a gente Agora, precisa aprender a Mara, valorizar isso. eu acho que, professora, dá para a gente aproveitar isso que você está falando e puxar aquele gancho que você que acompanhou o curso Balanço Essencial, a gente tem algo que a gente trabalha muito, desconstruir aquela ideia de que a sua profissão está relacionada com a sua programação Ah, existencial. sim, Né? Então quer sim, dizer que a gente fala, né, que todos nós, muitos de nós, não é todo mundo, a gente não pode generalizar que todo mundo que você encontra ali na rua tem um projeto de vida, né, teve uma programação existencial, que foi feito um planejamento antes de nascer. Mas a gente percebe sim que cada vez mais com as pessoas lúcidas, as pessoas que têm essa visão de série de existências, que você não tem uma única vida, você vai ter uma futura e outra e outra, e que você já teve outras no passado, as retrocognições, as rememorações de memória que fazem você lembrar que você já esteve aqui nesse planeta. Então, com base nisso, você começa a verificar o seguinte: olha, existem tarefas que você quer fazer. E a gente percebe que uma coisa, quando a gente fala ali da profissão, que nem a tua profissão é justamente contadora, mas o teu voluntariado não mexe nada com essa expertise. É outra abordagem, você sim, aproveita o teu idioma e você usa isso. Quer dizer, você usa outras competências que de alguma maneira te enriquecem, te desafiam, te motivam. E aí você tem aquela questão da motivação, trabalho e lazer, que não está contido plenamente na sua profissão. Né? Então, quer dizer, essa composição que o voluntariado permite, e até eu imagino as amizades, as pessoas que você acaba, quando você vem aqui para Foz, ou quando você vai em determinados lugares e reencontram essas pessoas. Né? Então, que nem você falou da Liliane, que eu conheço, então são pessoas incomuns que a gente conviveu junto. Né? A Liliane foi minha vizinha. Né? ah, Então, e ela, no caso, na altura, né, no condomínio, ela foi a síndica. Né? Então, pensa bem, eu tenho uma relação com a Liliana, tipo assim, do dia a dia. Né? Então, aí você percebe que isso tudo é importante, porque a gente começa a ver as facetas das pessoas, você vê os traços, você vê as potencialidades, né? E aprende com esse intercâmbio, né? Com a vivência em si. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o processo da reeducação, né? Então, quer dizer, de estar reaprendendo, de respeitar o seu tempo, respeitar os demais, porque quando a gente está pensando no voluntariado, muitas vezes você não tem uma pessoa que está pronta e que pega aquele serviço da maneira que você gostaria. E talvez até você lá atrás, você poderia falar assim, poxa, eu queria estar melhor para estar voluntariando aqui, mas eu vou ter que aprender isso. Eu vou ter que uhum, aprender como que é uma live, eu vou ter que aprender como que eu faço para divulgar. Então, como exato. que é esse desafio de você sair de uma acomodação? Exatamente o que tu falou. A gente sai da acomodação, tu vai desenvolver outros traços, né? Outros traços que estavam te faltando. Então, tu precisa desenvolver isso, né? Por exemplo, das lives mesmo, como tu estava falando. Então, dentro da live, eu também tive que aprender a colocar as pessoas dentro da sala, aprender sobre como é que eu ia fazer aquela divulgação, as redes sociais, como é que tu fazia, como é que tu coloca foto. Ou seja, tu vai descobrindo outros traços teus, outras aptidões que tu nem imaginou que tu tinha, né? E tudo vai da tua curiosidade, da tua predisposição de tu querer aprender, né? A questão dos colegas, que às vezes a gente precisa respeitar o tempo do outro, porque a gente também teve o tempo da gente de aprender. Respeitar o tempo do outro também não quer dizer que a gente tenha que se acompliciar com o tempo do outro, tu entendeu? Então, eu sempre lembro do professor Valdo que ele falava o seguinte, que quando ele marcava um encontro com uma pessoa, que ele dava 15 minutos. Se a pessoa não vinha, ele ia embora, né? Então, ele fazia o tempo dele, as coisas que ele tinha para fazer, sem criar nenhum conflito com aquilo ali, porque a pessoa vai ter o trabalho dela, ela vai ter que desenvolver, ela vai ter que aprender com o tempo dela. Uhum. Mas eu tenho um trabalho também para desenvolver e eu vou precisar fazer esse trabalho. Professora Então, Nara, tenho que e respeitar, mas eu tenho que saber o que que eu preciso fazer.
Então, eu só queria comentar assim, né? Eu sei que é chato, mas o nosso tempo está se esgotando, Ah, né? ok. E aí eu queria, mas dá para você fazer esse fechamento? A gente gostaria que você abordasse, até dentro do ponto de vista aí, o impacto do internacional dentro dessa questão do voluntariado, e se também tem algum ponto que nós não falamos e que você não comentou, e você gostaria de abordar para a gente ir para esse fechamento. Eu gostaria só de convidar as pessoas, né, que estão nessa mesma situação, que estão à distância, que gostariam de participar, que gostariam de saber mais, né, de se informar. A Conscienciologia, ela tem N instituições conscienciocêntricas. Hoje são 25. As pessoas podem procurar em qual fica mais adequada, né, a qual ela se sente melhor para trabalhar. Em todas tem esse grupo de acolhimento, como eu fui acolhida aqui por vocês, né? Então, isso é muito importante para as pessoas que estão chegando. Então, não tenho medo, né? Não tenho medo do novo. O novo abrilhanta a vida da gente, né? A gente aprende muita coisa. Eu acho que era isso. A interassistência está quando a gente se predispõe a assistir, tá Muito bom. bem? Professora, você queria dar suas considerações finais, assim, além disso, que você acabou. Tem alguma coisa que você quer divulgar, algum evento específico, não? Não, eu quero convidar a todos que participem de todos os eventos online que existem, né? Procurem, vejam dentro do que vocês estão buscando, se é projeção, né? Dentro, vocês vão encontrar lá no IPC, se vocês estão buscando a programação existencial, vocês vão encontrar aqui dentro da PEX. Se vocês querem buscar alguma coisa sobre reeducação, lá dentro da reaprendência, ou seja, tem várias instituições para vocês voluntariarem. E se vocês querem seguir com o internacional, na AISE, que a gente também está esperando vocês, ou dentro do IPC do internacional, tá bem? Então tá bom. Professora Nara, muito obrigado pela sua participação. Ficam as portas abertas aí para outros debates, outros temas aí relacionados ao voluntariado, ao processo internacional, né? A gente percebe que o fato de você estar aí justamente trabalhando com essa realidade acaba fazendo com que a gente pare para pensar justamente nas oportunidades que estão, às vezes, na nossa frente, a gente não observa, não enxerga, né? Então, muito Exato. obrigado e até a próxima, tá? Tá bom. Até mais. Até mais. E agora, gente, despedindo, né, ou seja, fechando aqui o programa como um todo, espero que vocês tenham gostado, acompanhado, né, e todas as informações. A gente sabe que muitas vezes a gente usa neologismo, palavras novas, mas a gente procura sempre contextualizar. A gente fala para justamente você analisar o seguinte: observe a importância, então, dessa ideia do voluntariado, a importância de interagir com outras pessoas, de se desafiar, de olhar aí quantas competências, né, de ser persistente, até que foi a dica, né, que a professora Isolete comentou. Então, são todas variáveis que nos ajudam a ser melhor. Tá? Então, bom final de semana, continue com a programação da RCI e até sábado que vem. Até mais, tchau, tchau.